Dia para todos. Vamos ficar de pé, por gentileza. Vamos começar o culto desta manhã. Dá um tchauzinho aí para quem está do seu lado, aproveitando, cumprimentando os nossos irmãos mais próximos. Sejam todos bem-vindos na casa do Senhor. É um tempo muito especial que nós podemos estar reunidos em mais uma oportunidade que Deus nos dá de estarmos na sua casa. Está feliz? Diga amém. Marcos capítulo 10, verso 27, eu quero compartilhar um versículo tão especial para nós, para realmente a gente animar o nosso coração, porque às vezes a semana é tão difícil, é tão dura, com as lutas que nós temos, mas eu quero dividir esse versículo, porque você está no melhor lugar, para encher o seu coração de paz, de alegria, de esperança, de fé, e tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida nesse dia. Marcos capítulo 10, verso 27, diz assim: para o homem é impossível, mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Amém, irmãos? Olha, não sei como foi a sua semana, não sei, né? A gente sabe de alguns que compartilham algum pedido de oração, às vezes a gente pergunta, consulta como é que está um irmão, a irmã, e às vezes a gente sabe de alguma situação que os irmãos estão passando. Mas, na grande maioria, a gente não sabe, né? Só Deus sabe o que você tem passado, o que você tem vivido no seu dia a dia, desde lá de segunda-feira até o dia de hoje. Mas eu dividi esse versículo justamente para que você seja fortalecido, né? Quantas coisas às vezes vêm para desanimar o nosso coração, para tirar a nossa fé, a nossa paz, né? De repente você, para sair de casa e estar aqui, já foi uma luta, não sei, de repente, né? Pode ser que isso aconteceu no seu contexto, mas a palavra de Deus diz: para Deus nada é impossível. Então, desde o começo do culto até o final, eu creio que o Espírito Santo, Ele tem algo especial para falar no teu coração. Você crê nisso em nome de Jesus? Então vamos orar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer o nosso melhor, vamos falar com Deus, que é o melhor caminho que nós temos para o Senhor fazer o impossível em nossas vidas. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, aqui estamos em Tua presença, Senhor, nesta oportunidade que o Senhor nos dá de mais um dia estarmos reunidos em Tua casa. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, essa oportunidade, porque neste dia, com certeza, o Senhor irá falar ao nosso coração. O Senhor tem uma porção especial para cada um que está aqui. Ó Deus Todo-Poderoso, nós cremos, ó Pai, que neste dia é um dia diferente. Não é como a segunda-feira, não é como a terça. O domingo é o dia do Senhor. O domingo é o dia em que a igreja se reúne para te adorar, para ouvir a Tua palavra, para estar em comunhão. Por isso, ó Deus, manifesta o Teu poder entre nós e através de nós. Tu conheces, ó Pai, o coração de cada um que está aqui, as suas necessidades. Ó Deus, talvez alguém entrou aflito, pensativo, questionando alguma situação. Pai querido, traz paz nesse coração. Oramos desde já, Senhor, venha nos ajudar a resolver nossos problemas, nossas situações que talvez surgiu durante esta semana, situações que fugiu do nosso controle, mas a Tua palavra diz que nada é impossível para Deus, e aqui abrimos o nosso coração para receber, ó Deus, uma instrução, uma orientação do Espírito Santo, uma estratégia dos céus, um direcionamento para as nossas vidas, e ninguém que entrou aqui, Pai, vai sair do mesmo jeito que entrou, Deus. Todos nós vamos sair cheios da Tua presença, alimentados pela Tua palavra, cheios de fé, esperança, amor e certeza que o Senhor está agindo em nossas vidas. Entregamos, ó Pai, nas Tuas mãos o nosso coração, a nossa vida. Queremos aproveitar, Deus, e pedir perdão pelos nossos pecados, nossos
nossos erros, nossas falhas, que talvez cometemos, ó Deus, diante do Senhor. Que o Senhor nos purifique, nos santifique neste dia, e que assim possamos caminhar na Tua presença. Abençoe esse culto, ó Pai, todos os irmãos que também estão envolvidos na direção desse culto. Ó Pai, que o Senhor use cada um de nós, para que o Teu nome seja honrado e glorificado nesse dia. Oramos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor com alegria. Vamos adorar a Deus. Os montes correm para o mar, seu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O seu amor me alcança e me faz louvar. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, seu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta. De alegria eu canto. Sim, eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Meu coração exultar. De alegria eu canto. Sim, eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra... Mais uma vez cantarei. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Aleluia. Graça e paz a todos, bom dia. Vamos continuar esse espírito de adoração ao Senhor. Vamos interceder, né? Vamos ter nosso espírito de intercessão. Nós declaramos agora que nós cantaremos o amor de Deus para sempre. E eu creio porque nós confiamos no amor de Deus que nós oramos a Deus. Nós confiamos que Ele vai continuar nos atendendo, Ele vai continuar agindo com misericórdia, pois nós, por nossas condições morais, nós não merecemos as bênçãos de Deus, mas nós cremos na misericórdia, no amor de Deus, que nós somos salvos e que Deus vai nos abençoar bastante nesta manhã e vai atender as nossas orações. Então eu gostaria que você orasse comigo neste momento, você também que está em casa. Mas eu gostaria, vamos, como é um momento de intercessão, nós estamos em família, vamos ficar de joelhos, se você quiser assim, vamos se ajoelhar diante do Senhor, vamos clamar a Deus as bênçãos do Senhor, coloque diante de Deus aquilo que está no seu coração. Deus conhece, às vezes nós não conhecemos as suas necessidades, mas Deus conhece. Creia com fé, creia que Deus vai te abençoar mais ainda esta manhã. Coloque qualquer situação, você que também está em casa, vai colocando situação de saúde, situação de família, situação profissional. Se você está sentindo alguma tristeza no seu coração, creia que Deus é poderoso para te abençoar. Senhor nosso Deus,
Nós confiamos no Teu amor, ó Deus. Sabemos que o Teu amor não tem fim, ó Deus, que as Suas misericórdias se renovam a cada manhã, ó Deus. Por isso nós clamamos a Ti, pois nós confiamos, Deus, que o Senhor está em nosso meio, o Senhor está ouvindo as nossas orações, Pai. Nós sabemos que apesar das nossas limitações, o Senhor tem misericórdia de nós a cada momento, Deus. E nós queremos entregar os nossos pedidos na Tua presença, entregar a nossa vida, Deus. Abençoe cada situação, Deus. Se existe alguma situação de saúde, Deus, de alguém que está doente, que está aqui ou está em casa, que tem algum familiar que está fazendo algum tratamento, nós confiamos no Senhor e pedimos que o Senhor venha aliviar as dores dessa pessoa, Deus, que o Senhor venha com cura, com transformação, com renovação sobre a saúde, Deus. Também abençoamos a vida emocional de cada um. Se alguém estiver se sentindo triste, preocupado, Deus, ansioso, em nome de Jesus, tome as nossas preocupações. Também eu peço que o Senhor nos perdoe os nossos pecados. Muitas vezes nos sentimos culpados por coisas que fizemos ao Senhor, contra o Senhor, que desagradou, mas nós confiamos no Teu amor, perdoa as nossas falhas. Que todos nós nos sintamos livres esta manhã para Te adorar e para Te servir, Deus, pois o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Livrai-nos das tentações do dia a dia, Deus. Abençoe, Deus, também qualquer situação de nossa família. Abençoe os nossos parentes, nossos filhos, pais, esposa, marido, Deus. Traz transformação, salvação àqueles que precisam. Traz paz e harmonia em cada lar, Deus. Resolva qualquer situação, se existe situação de desemprego, situação financeira, Deus. Em nome de Jesus, venha com providência, Deus. Venha com transformação, Deus. Mas principalmente, aviva o nosso coração, Deus. Ó Pai, atende nossas orações. O Senhor conhece o coração de cada um aqui. De repente tem situações, Pai, que nós não podemos compartilhar em público, que nós não sabemos, mas o Senhor que sonda os corações, conforme diz a Tua palavra, Deus. O Senhor que conhece cada necessidade, Deus, pode nos abençoar. E o Senhor vai agir, Pai. Decisão que precisa ser tomada, pessoas que precisam de coragem para resolver certas situações, ó Deus. Pessoas que estão indecisas, que se sintam tristes. Tira do nosso coração, em nome de Jesus Cristo, qualquer amargura, qualquer tristeza, qualquer angústia, Deus. Pois nós confiamos que o Senhor nos livra de toda angústia, Deus. Abençoa a nossa vida, principalmente a nossa vida espiritual. Que nós possamos estar com o coração, com a mente aberta para receber tudo o que o Senhor tem para nós essa manhã, ó Deus. Seja de palavras, seja de orações, seja de louvor, ó Deus. Nós queremos Te servir, nós queremos Te adorar. E por isso nós consagramos os nossos pedidos e as nossas vidas na Tua presença essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Os irmãos podem ficar sentados. Vou passar algumas comunicações aqui para os irmãos. Primeira comunicação, nosso mês de dezembro, último mês do ano, estaremos fazendo nossa campanha de 31 dias de jejum e de oração no mês de dezembro. E o tema Sabedoria para Viver, onde nós vamos estar utilizando o livro de Provérbios. Como os irmãos, creio que relembram, o livro de Provérbios tem exatamente 31 capítulos. Então, o mês de dezembro, 31 dias. E todos nós precisamos de sabedoria para viver. Uma das coisas mais importantes, principalmente a sabedoria que vem de Deus. Existe essa sabedoria humana, talvez é falha, é limitada, mas a sabedoria de Deus, que está contida na palavra de Deus em Provérbios, é essencial para a nossa vida e para o nosso próximo ano de 2022. Então vamos estar nesse propósito no mês de dezembro, 31 dias da nossa campanha de jejum e oração e baseado no livro de Provérbios. O outro aviso são as nossas programações especiais de Natal, durante todo o mês de dezembro, dos cultos da noite. No dia 5/12, primeiro domingo, nós teremos nosso domingo de gratidão, de testemunhos, de agradecimentos pelo ano de 2021. No dia 12/12, nós teremos a apresentação de Natal, Jesus é a luz do mundo. No dia 19, apresentação de Natal, canções de Natal. São vários ministérios que estarão nessas apresentações, no dia 12 e no dia 19. E no dia 26/12, será nosso último culto do ano, celebração do final de ano, e também a ceia do Senhor, que será o último domingo do ano 2021. Então são essas programações especiais do mês de dezembro. Vamos agora então estar consagrando os dízimos e as ofertas ao Senhor. Eu vou estar lendo lá em Mateus 6, versículo 19, versículo 21, que está projetado também, que diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam.
Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então se preocupe com as coisas espirituais, né? De repente, se você pensar apenas nas coisas desse mundo, não dar importância para o reino de Deus, você vai preocupar apenas com o dinheiro desse mundo. Você vai achar que investir no reino de Deus, ou obedecer aquilo que Deus manda em relação às ofertas, é algo inútil. Mas a gente vê aqui que o que é inútil é nesse mundo, que tudo nesse mundo passa. Isso que esse texto quer dizer em versículo 19, né? Os tesouros dessa terra, eles são, em algum momento eles acabam, como a sua própria vida, uma hora acaba. Mas invista nas coisas do reino de Deus. Então essa é a visão que nós temos do dízimos e das ofertas, crendo que você investe no reino de Deus, conforme Deus mandou, e Deus continua te abençoando a sua vida material. Mas coloque sempre em primeiro lugar o reino de Deus e tudo aquilo que é referente a Ele, inclusive o seu dinheiro, crendo que Deus vai te abençoar. Vamos orar. Como os irmãos sabem, as formas de contribuir, você pode entregar agora no gasofilácio, também tem as transferências que você pode fazer na conta da igreja, também tem o cartão, você pode pegar lá como o Ronaldo também, quiser passar o seu cartão. Mais importante é você fazer conforme a palavra de Deus te ensina. Vamos orar nesse momento, consagrando os dízimos e as ofertas, também a nossa vida financeira. Você também que está em casa, está com alguma dificuldade nessa área, vamos consagrar e crer que Deus vai continuar nos abençoando. Senhor nosso Deus, nós queremos nesse momento consagrar os dízimos e as ofertas que serão entregues agora no gasofilácio, como também têm sido entregues durante a semana, Deus. Eu peço que o Senhor abençoe e multiplique sobre a vida de cada um, Deus, que nós jamais possamos perder a confiança que o Senhor está cuidando de nós a cada dia e a cada momento, Deus. Abençoa aqueles que estão com dificuldades, que estão desempregados, aqueles que estão com alguma dificuldade no seu negócio, alguma situação na justiça. Deus, resolva as situações. Também eu peço que o Senhor continue abençoando a nossa igreja na administração desses recursos, para que tudo aquilo que o reino de Deus necessita, Deus, nós possamos continuar investindo, Deus, tanto na parte administrativa, também na parte de levar o evangelho às pessoas que precisam, de ajudar em missões, de ajudar todos os trabalhos para ganhar almas para Jesus. Por isso nós consagramos este momento com fé, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta pode consagrar, e você também que tiver o seu pedido de oração, pode estar deixando junto com as nossas irmãs da intercessão, que estarão juntos ao gasofilácio também. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno,
pobre se fez. Levante as suas mãos e louve ao Senhor nesse dia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. A gente vai cantar mais uma vez essa parte. Eu nunca saberei dos meus pecados. Porque hoje é um dia de ceia, é um dia especial. Mas eu estava ali refletindo, pensando, irmãos, que uma das coisas, eu não sei, né, que me faz pensar, será que a gente tem, de fato, avaliado o nosso coração diante de Deus e buscado viver uma vida de santidade, de consagração? Essa semana o Senhor colocou no nosso coração de fazer esse mês de dezembro, né, os 31 dias de jejum e oração, porque esse ano de 2021 tem sido tão difícil para muitas pessoas, em todos os níveis, em todas as áreas da nossa vida, que isso atingiu até mesmo a vida espiritual de muita gente. E para mim, eu não sei para você, o que eu entendo que vai nos fortalecer, vencer as nossas lutas, nos dar uma direção, principalmente agora que nós vamos entrar em 2022, irmãos, é viver na presença de Deus, é buscar ao Senhor, pedir uma direção nova para as nossas vidas, e é através da oração e do jejum. A gente não tem o costume de fazer no mês de dezembro, a gente faz um pouquinho antes, né, lá para setembro, mas eu pensei e falei assim, olha, nós vamos fazer no último mês do ano, para que o nosso coração já entre disposto para 2022 ser diferente. E eu não sei outras igrejas, mas é isso que Deus tem colocado no nosso coração aqui para a nossa igreja. E uma das coisas, como eu disse, é que me parece que os pecados ficaram muito relativos na vida das pessoas, né? Pecados de todas as ordens e todos os sentidos. O que tem, não tem problema. Antigamente aquilo que era pecado hoje não é mais. Está uma banalização das coisas. Aquilo que a gente, né, muita gente não fazia, hoje faz, sabe? E a palavra de Deus não mudou, é a mesma
no Antigo Testamento, é a mesma no Novo Testamento e é a mesma para hoje. E a gente tem que buscar, irmãos, uma vida diferente, uma vida consagrada, uma vida no altar de Deus. Então vamos cantar, porque esse é o propósito, a gente se arrepender dos nossos pecados e estar aqui para adorar a Deus, para fazer o nosso melhor ao Senhor. Então vamos cantar juntos mais esses dois refrões aí dessa canção, vamos? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós aqui estamos reunidos nesse dia para receber o que o Senhor tem para nós. E o nosso coração sente essa necessidade de fazer aquilo que essa canção declara, Senhor. Nós nunca vamos ter a dimensão dos nossos pecados, porque às vezes cometemos pecados, não são nem intencionais, às vezes são sem intenções, mas às vezes pensamos, sentimos algo no nosso coração que não é do teu agrado. E eu me lembro, ó Deus, quantas vezes homens, líderes das Escrituras que se levantaram para confessar o pecado do seu povo. Quantos profetas, ó Deus, clamaram pelo seu perdão na vida do seu povo. Neemias foi um deles, aonde ele se propôs orar, jejuar, e numa das suas orações foi pedir perdão pelos pecados da nação de Israel. E hoje nós somos parte do teu povo. Existem milhares e milhares de igrejas espalhadas pela face da terra, mas nós fazemos parte deste povo do Senhor. E nós queremos aqui, ó Pai, nesta manhã, confessar os nossos pecados, os nossos erros, Pai. Nós não podemos seguir adiante se nós não tivermos o perdão do Senhor sobre as nossas vidas. Nós não podemos seguir adiante se não vivermos uma vida em santidade, em consagração ao Senhor. A vida cristã, ela não é brincadeira, meu Pai. A vida cristã, nós devemos buscar viver com seriedade as coisas do Senhor, porque a Tua palavra é a mesma. Ela não muda por causa das gerações, mas ela é a mesma. Mas infelizmente, ó Pai, nós temos infelizmente visto tantas coisas acontecendo ao nosso redor. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, do teu povo, que talvez estão perdidos, ó Deus. Não há mais a consciência do pecado, de se confessar, de dizer: Deus, me perdoa porque eu errei, porque eu pequei contra o Senhor. Ó Deus, e aqui nesta manhã, como líder espiritual desta igreja, eu quero pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, Senhor. Porque aonde há pecado, não há como o Senhor habitar.
Porque aonde há pecado, sujeira, coisas erradas, ó Deus, não tem como o Senhor agir. Mas nós estamos aqui, ó Deus, tocados pelo Espírito Santo de Deus e pedindo, perdoa os nossos erros, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Pai. Nós queremos andar na Tua presença. Podemos ter tudo nessa vida, qualquer coisa, dinheiro, casas, mansões, carros, empregos, mas se nós não tivermos a Tua presença, Pai, o que será de nós? Por isso, nesta manhã, através desse ato, Senhor, queremos declarar que precisamos do Senhor. Queremos o Senhor nas nossas vidas. Dependemos de Ti, Senhor. Porque só assim a nossa adoração, a nossa oração, o nosso serviço, aquilo que nós fizermos, chegará ao Teu trono de graça. É só dessa forma, Pai. Não só nós que estamos aqui, mas que toda a igreja de Vila Diva tenha consciência de cada dia pedir perdão pelos seus pecados. Toda a nossa igreja, toda a nossa família espiritual tenha consciência, Deus, de tempos em tempos de confessar os nossos erros, os nossos pecados. Às vezes lembramos de tantas coisas, menos de pedir perdão ao Senhor, menos de confessar os nossos pecados. Às vezes as nossas orações nessa semana foi pedir um emprego, foi pedir ajudar a família, foi pedir uma cura, foi pedir uma porta aberta, mas nas nossas orações não houve espaço, talvez, para pedir perdão. Mas nós estamos aqui, ó Deus, para relembrar que nós precisamos do Teu perdão em nossas vidas. E sem Ele, nós não somos nada. E obrigado, porque a Tua palavra diz, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Hoje é um dia novo, hoje é uma nova história, hoje é um novo começo na nossa vida e no nosso coração. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Bom, nós vamos seguir adiante com o nosso livro de Atos dos Apóstolos. E Deus tem falado poderosamente ao nosso coração. Tem sido um tempo muito especial. Capítulo 13. Nós vamos meditar nesse texto do verso 1 ao 3. Então, se você tiver sua Bíblia, abra por gentileza para nós lermos esse texto. Atos capítulo 13. Apenas os 3 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Amém, meus irmãos? Bom, nós estamos aí já, vários domingos, estudando passo a passo, ministrando à igreja esse livro de Atos, que, meus irmãos, é tão importante para nós nos dias de hoje. Quando nós lemos o livro de Atos, nós não podemos esquecer que era a igreja primitiva. E nessa igreja primitiva, ela estava sendo formada. Até então, vamos pensar assim, não havia igreja. Jesus tinha os seus discípulos, ele ia de lugares em lugares, cidades em cidades, curando, expulsando demônios, enfim, fazendo a obra de Deus, ensinando o reino de Deus para os seus discípulos. E você sabe que desde lá do livro de Atos, capítulo 2, nós vemos o ajuntamento, então, da igreja, onde foi formada a igreja no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio. E a partir de então, a igreja é formada, aquele ajuntamento de pessoas começa a
criar forma, ter um corpo, como o apóstolo Paulo fala em Coríntios e Romanos, que a igreja é o corpo de Cristo. Então lá, a partir do capítulo 2, nós vemos a igreja tomando esse corpo, formando essa unidade do povo de Deus. Estou falando isso no Novo Testamento. No Antigo Testamento a gente vê, né, através dos hebreus, enfim, quando eles saíram lá do Egito, mas aí é uma outra história. O foco aqui é a igreja primitiva, que através desse ajuntamento, desse viver em comunhão, hoje, para quem leu o devocional, está, né, com o tema Viva em Comunhão. E esse é o ideal dos nossos corações, viver em comunhão. Não tem como você viver em comunhão na sua casa. Você pode, algumas pessoas até dizem assim, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com o Espírito Santo. Sim, sem dúvida nenhuma, e devemos, é nossa obrigação viver dessa forma. Mas a gente precisa entender o quanto a igreja, ela é importante para as nossas vidas, para vivermos em comunhão. Porque através da igreja, nós também temos experiências com o Senhor. Nós também vivemos coisas sobrenaturais que muitas vezes acontecem no nosso coração nesse ajuntamento. Não estou dizendo que algo possa não acontecer na sua vida durante a semana. Já aconteceu. Precisamos entender e olhar para o livro de Atos e saber a importância que a igreja tem nas nossas vidas. E a igreja primitiva, ela é o maior exemplo para nós nos dias de hoje. Nós poderíamos pensar assim, a igreja primitiva, ela nem precisava se reunir. Por quê? Porque eles andaram com Jesus. Os apóstolos, eles foram testemunhas daquilo que Jesus fez enquanto eles estavam aqui nessa terra. Então, de repente, eles poderiam levar essa experiência no coração deles e falar assim, olha, cada um para a sua casa, vamos guardar no nosso coração as experiências que tivemos com Jesus e vamos seguir a nossa vida. Mas a gente vê totalmente ao contrário. Aquilo que eles viveram com Jesus, reforçou para eles viverem em unidade, em comunhão, como igreja. Então isso nos leva a pensar que nós precisamos, através da igreja de Cristo, também ter uma conexão com Deus, estarmos sintonizados com o Senhor. E através da igreja, nós também sermos guiados por Deus. Esses 3 versículos, irmãos, olha só como a palavra de Deus, ela é preciosa para nós, porque através de 3 versículos apenas, nós podemos aprender tantas coisas. Eu separei alguns detalhes aqui desse texto, mas a palavra de Deus ela é tão rica que nós poderíamos pensar muitas outras coisas de como sermos guiados por Deus. E eu acredito que essa é uma das coisas que, independente de idade ou de tempo de igreja, todos nós queremos sermos guiados por Deus, ser dirigidos pelo Senhor. Em casa, no trabalho, na igreja, aquilo que você serve, nas suas decisões, nas suas escolhas diárias, do dia a dia. Talvez você que está aqui essa semana, talvez teve que tomar uma decisão bem difícil para a sua vida. E quantas vezes, às vezes nessas decisões que você tem que tomar, as coisas não estão claras para você? Quantas vezes, sabe, você tem que está ali diante de você, não tem para onde correr, não tem como protelar, não tem como deixar para amanhã, e a decisão é agora, é hoje, como dizem, a decisão é para ontem, quer urgência. Mas às vezes as coisas não ficam tão claras para você, para nós. Porque também nós vemos tantos homens de Deus buscando a direção de Deus, mas às vezes havia um processo, nem tudo era tão rápido, mas algumas coisas sim. A gente precisa entender que nesse texto, meus irmãos, existem elementos que são tão simples, mas fundamentais para nós. Talvez você já até pratica isso, mas a gente como igreja não pode se esquecer, meus irmãos.
Porque, infelizmente, muitas pessoas, elas têm seguido a sua vida, têm seguido o seu rumo, e acredite você, sem até a direção de Deus. Eu não estou falando do ímpio, porque o ímpio ele não conhece a Deus, ele está num outro contexto, numa outra realidade. Mas acredite você que muitos cristãos que já tiveram experiências com Deus, já viveram momentos maravilhosos com o Senhor, já não tem mais aquele cuidado de ser guiado por Deus. Vamos viver nossa vida do jeito que der, que puder, e vamos seguindo em frente. Só que não é esse o plano de Deus para nós. Não é essa a vontade que o Senhor tem para mim e para você. Ele deseja, Ele quer guiar a minha e a sua vida. Ele quer fazer parte das suas decisões. Ele quer fazer parte das suas escolhas. Ele quer te mostrar um caminho. Ele talvez possa ser até demorado, porque cada um está num processo, numa realidade, num contexto. Mas sim, sem dúvida nenhuma, Deus, Ele quer mostrar para mim e para você quais são os planos dEle para as nossas vidas. A gente não vem na igreja só por vir. A gente não lê a Bíblia só por ler, porque são histórias, né? Não é um livro só de história, é de história, conta a história do povo hebreu, enfim, até os dias de hoje, mas é um livro de fé. E Deus quer que a gente viva essa realidade. As promessas que contém aqui nesse livro é para serem vividas hoje. Não era só lá para Moisés, Abraão, Paulo, Barnabé, Pedro, não, é para nós, é para mim e para você hoje. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver esses elementos. O que a igreja primitiva fazia, o que eu e você precisamos fazer? Estudar a palavra de Deus. Estudar a palavra do Senhor. É o que eu disse, talvez você já sabe até dos elementos aqui que eu vou citar, mas é impressionante como muitas vezes na nossa trajetória a gente deixa de lado as coisas de Deus para se entreter em outras coisas. Às vezes, irmãos, as pessoas estão investindo muito mais tempo nas coisas desse mundo do que nas coisas de Deus. E uma das coisas que o Senhor deixou para nós é a sua palavra, é a escritura. Não é para deixar, como alguns fazem, simplesmente lá no rack da sala aberta, no Salmo 91, no Salmo 23, tudo bem, não com uma certa, um pensamento místico, um certo pensamento místico, né? Se eu abrir no Salmo 23 ou no Salmo 91, lá na minha casa, nenhum mal vai me atingir. Isso é feitiçaria. Se você quer deixar a palavra de Deus lá aberta, sim, dizendo, olha, aqui na nossa casa, no nosso lar, quem reina, quem dirige a nossa vida é a palavra de Deus, tudo bem. Mas se você pensar assim, não, eu vou deixar lá aberto, num pensamento místico, né, de alguma coisa ali que vai proteger, guardar você, então é papo furado isso. Porque não adianta nada, meus irmãos, você, forma de expressão, talvez você nem faça isso na sua casa, mas não adianta nada as pessoas terem o Salmo 91, Salmo 23, ou sei lá qual salmo aberto lá na casa dela, se ela não tem a palavra de Deus dentro dela. Não adianta nada. Vai virar uma peça decorativa, igual uma árvore de Natal, igual, né, alguma outra coisa lá, a palavra de Deus vai ser considerada assim. Se você não ter ela para dirigir a sua vida, o seu coração, as suas decisões, as suas escolhas, se você não ter ela para mudar a sua vida, não adianta nada. Nem mesmo pôr ela debaixo do braço e vir para a igreja. E aqui nesse texto diz, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E aí ele relata, né, o nome desses homens. Eles estudavam a palavra de Deus. Profetas e mestres. O que é que o mestre faz? Ele ensina. Então a igreja primitiva, ela estava aprendendo a palavra de Deus. Quando nós voltamos um pouquinho antes, no livro mesmo de Atos, diz que a igreja, ela aprendia, ela se dedicava ao ensino dos apóstolos.
E aí algumas pessoas pensam talvez assim, mas eu já conheço a Bíblia, né? Eu já sei o que acontece, o que vai ser. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela fala com a gente hoje, amanhã, mês que vem, o ano que vem, todos os dias. Ela é a voz de Deus, ela é a palavra de Deus. E ela fala conosco todos os dias. Mas nós temos que aprender, nós temos que ler. E entender o que o Senhor está falando conosco. Todos os dias. E aqui, por nós vermos nesse versículo aqui, o nome desses homens, né, que foram tão essenciais ali, profetas e mestres, é porque aquela igreja, ela se dedicava em aprender a palavra de Deus. Em absorver a palavra de Deus. Quanto você tem da palavra de Deus no teu coração, né? Tem pessoas que durante a semana elas falam de tudo, de qualquer assunto que você perguntar, mas aí se for falar da palavra de Deus não fala. E a Bíblia diz que a boca fala o quê? O coração está cheio. Quer discernir realmente um cristão de verdade? Esse é um passo. Ele pode falar de futebol, de encontro com os amigos, de churrasco, de trabalho. São coisas do nosso dia a dia, sim, fazem parte do nosso contexto. Mas se na semana inteira ele não falou da palavra de Deus, alguma coisa está errada e precisa ser ajustada. Porque esse mesmo versículo retrata uma realidade. A boca fala o que o teu coração está cheio. E se em nenhum momento você falou da palavra de Deus, você meditou na palavra de Deus, então o teu coração está cheio de tudo, menos da palavra do Senhor. E aqui, meus irmãos, fica, né, esse lembrete para mim, para você. Estude, leia a palavra do Senhor, porque ela é tão importante. Às vezes as pessoas, elas podem estar perdidas por um pequeno ajuste que ela precisa fazer, simplesmente começar a ler a palavra de Deus. Foi anunciado esse propósito de jejum e oração, meus irmãos. E nós vamos falar, nós vamos mandar um link lá, se você puder, nem todo mundo dá para ver no mesmo horário, mas isso incentiva você a você ler ali a palavra de Deus. Então nós vamos ler um capítulo por dia de Provérbios. Já passou o ano inteiro, vamos ser sinceros, né? Quanto da palavra de Deus você leu esse ano? E olha que teve a pandemia, um bom tempo, muita gente ficou em casa, agora que a gente está pondo a cara para fora, aquela coisa toda, mas quanto de nós dedicamos em ler a palavra do Senhor? E agora, o mês que nós vamos entrar, mês de dezembro, cada dia, se você ler um capítulo de Provérbios, meus irmãos, já fala, né? O livro de Provérbios é o livro da sabedoria. Quer ter sabedoria? Quer fazer decisões, escolhas acertadas na sua vida? Quer ajustar alguma coisa? Leia Provérbios. Quer entrar diferente no ano de 2022? Leia Provérbios. Está aí o desafio para a igreja, para mim, para nós. Um capítulo. Aí você pensa assim, quanto tempo vai levar isso, pastor? Depende, porque se Deus falar com você, você vai querer se alimentar mais, né? Não é assim quando você vai no restaurante, você prova lá um alimento, se você gosta, você pede para o garçom servir de novo, não é isso? Se for self-service, você pega lá, um exemplo, você pega lá um tipo de carne, você provou, nossa, que gostoso, nunca tinha comido isso. Aí você vai lá e repete aquilo. A palavra de Deus é assim, irmãos. Quanto tempo você vai levar do seu dia para ler um capítulo de Provérbios? Que pode mudar a sua vida. Então vamos nos dedicar na palavra do Senhor. Segunda coisa que nós vemos nesse texto é que a igreja, ela adorava a Deus. Veja isso aí. Enquanto adoravam o Senhor, vou parar aí porque o próximo você já, né, matou a charada, é o jejum. Mas vamos ficar aqui. Enquanto adoravam o Senhor, uma igreja que adorava a Deus. E eu não sei, né, se lá tinha
guitarra, se lá tinha teclado, se lá tinha bateria. Eu falei, não sei, mas é claro, óbvio que não tinha, só uma força de expressão. Lá não tinha microfone, mas diz que a igreja adorava a Deus. Eles faziam o seu melhor. O que é adorar, meus irmãos? É uma entrega que você faz. É você glorificar o nome do Senhor por aquilo que Ele fez na tua vida e por aquilo que Ele fará também, e até por aquilo que Ele não fez. Nós não temos que adorar a Deus só porque Ele fez algo. Ele é o nosso Deus, mesmo se Ele não fez nada, Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém, igreja? A palavra do Senhor está dizendo, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, Deus, escute isso, está procurando. Se está procurando, está em falta. Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, de coração, de entrega, né? A gente vem na igreja, é um ambiente para adorar a Deus, as músicas, as canções nos levam a esse momento na presença do Senhor, de entrega, de oferecer o nosso melhor para o Senhor. De dizer, Deus, essa semana o Senhor me abençoou muito, então eu vou te adorar, eu vou te glorificar. Deus, olha, essa semana não aconteceu nada, mas mesmo assim eu vou te adorar, eu vou te glorificar. Porque o Senhor é o meu Deus. O Senhor é tudo para mim. E a igreja primitiva, ela não adorava melhor ou pior, se ela tinha os instrumentos musicais, se ela tinha o equipamento, caixa de som, não. Eles adoravam ali a Deus, vamos adorar, vamos glorificar o Senhor, porque é para isso que nós nascemos, para adorar a Deus. E hoje, né, nós precisamos ser uma igreja que adora ao Senhor. Falando sobre situações ruins, a gente ainda vai chegar lá, porque nós estamos no capítulo 13, mas só para lembrar, lá no capítulo 16, nós vemos Paulo e Silas presos na prisão. E aí diz, o que eles estavam fazendo lá? Eles estavam adorando a Deus. Poderiam estar reclamando da vida. Deus, o Senhor é injusto, olha onde a gente veio parar. Bom, aí é uma outra pregação, mas aproveitando aqui, né, a situação que eles estavam adorando, a gente veio parar nessa prisão, nós não merecemos, olha que luta, estamos presos, fomos espancados. Mas o que diz? Que eles adoravam a Deus. Que teste de fé para mim e para você, né? Que a gente só quer adorar a Deus quando tudo vai bem, quando o milagre acontece, quando as coisas estão... Não, às vezes Deus está provando o nosso coração. Vamos ver se na hora da prova, se na hora da luta, Ele vai me adorar como Ele adora, quando tudo está bem. Às vezes é assim, meus irmãos. Mas vamos seguir em frente, porque essa igreja, eles também jejuavam. E é uma ferramenta, meus irmãos, que nós precisamos praticar nos dias de hoje. O jejum. Você sabe muito bem que quando Jesus estava com seus discípulos e eles não conseguiram expulsar um demônio, eles questionaram, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus fala isso, essa casta de demônios, ela não sai sem jejum e oração. Há situações na nossa vida, meus irmãos, que a prática do jejum, ela tem que fazer parte. Não é uma obrigação, tá? Não é uma obrigação. Mas, para o bom cristão, para entender, e se ele quer discernir o seu momento, a sua vida espiritual, e estar mais próximo de Deus, ele nem vai questionar se vai fazer ou não, ele faz. Porque também o jejum e a oração, diferente como muitos pensam, né, que é só para buscar bênção, não é isso não. O jejum e a oração é para moldar o seu coração. O jejum e a oração é para sondar o que tem dentro de você e mudar o que precisa. E aí, é por isso que eu falei, cabe a cada cristão analisar. Não é uma obrigação. E para falar bem franco, se você não quiser fazer, não faça. Mas a gente orienta a igreja que, na verdade, o jejum e a oração
ela precisa fazer parte da nossa vida. É necessário. Porque tem momentos que você está vivendo que não é estudo, não é dinheiro, não é experiência de vida que vai esclarecer para você a situação, a não ser o jejum. A não ser o jejum que vai mostrar, que vai trazer revelação para você daquilo que você está vivendo hoje. Então fica aqui, né? A orientação, o desafio à igreja. Vamos fazer o jejum, irmãos. E aí tem um grande desafio que eu pensei, né? Dia 25, dia 31, são datas aí, né? Que a turma se reúne em família. E a gente não fala aqui qual é o tipo de jejum, porque alguns tomam remédio, outros não podem ficar muito tempo sem comer. Então, faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Lembrando que o jejum, você tem que abrir mão de uma coisa que você gosta muito, tá? Você gosta de tomar café da manhã, você gosta de sentar na mesa, um exemplo, né? Comer mamão, tomar iogurte, né? Fazer aquela mesa farta. Então, se aquilo para você é a sua, é o seu, sua tentação, então abra mão disso. Não vá abrir mão de uma coisa que não vai fazer diferença na tua vida. Não, não é jejum, é dieta. Ah, pastor, o almoço para mim, eu não vejo a hora de almoçar. Então faça do almoço. Ou da janta, não sei, do lanche da noite, eu não sei, cada um também. Esses dias eu fui visitar uma irmã, ela janta às 10 horas da noite. Então, assim, cada um tem um contexto, né? Por isso que eu estou falando. Faça aquilo que Deus colocar no teu coração, né? Faça o que Deus colocar no teu coração. Mas está aí o desafio para todo dia você ler um capítulo de Provérbios e o jejum. Vamos seguir com o último aqui desse texto, porque fala que eles jejuavam e foram guiados pelo Espírito Santo. Olha só o que diz o capítulo 2, vamos pegar toda essa sequência. Enquanto adoravam ao Senhor, jejuavam, disse o Espírito Santo. E lá no verso 3, assim depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Então veja, meus irmãos, que a igreja primitiva, ela era guiada pelo Espírito Santo. Ela não era guiada pelo conhecimento dela, ela não era guiada pelas posses que ela tinha, ela não era guiada pelas experiências que ela tinha, ela era guiada, dirigida, conduzida pelo Espírito Santo. Agora, não tem como, se você lê a palavra, se você ora, se você adora a Deus, se você jejua, não tem outro caminho a não ser guiado pelo Espírito Santo. E acredite, Ele vai guiar a sua vida, Ele vai dirigir você. Assim como deixou claro para essa igreja primitiva. Então, disse, essa palavra, marque aí, disse o Espírito Santo. Você quer aí, né, uma condução na tua vida, se com certeza você praticar esses elementos tão básicos, mas tão fundamentais, essenciais na nossa vida, não é porque é simples que é irrelevante. Não é porque é simples que é superficial. Muito pelo contrário. As coisas simples de Deus é onde tem mais profundidade. Orar, ler a palavra, jejum, adorar a Deus. Talvez que para muitos seja coisas superficiais, mas que na verdade tem uma profundidade muito grande. Comunhão com Deus. Direção de Deus para a tua vida. Então que nesse dia a gente reflita sobre essa postura da igreja primitiva. E que nós possamos também viver e buscar essa realidade na nossa igreja batista em Vila Diva. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós diante do Senhor rendemos graças e louvamos o Teu nome pela Tua palavra, que nos molda, nos ensina e nos transforma. E agora, como foi colocado para a tua igreja, nesses 3 versículos, elementos tão fundamentais, tão essenciais, para fazer a diferença na nossa vida. Queremos assim, ó Deus, reforçar
a prática desses elementos sobre as nossas vidas, que é estudar, ler a tua palavra, adorar ao Senhor, fazer a nossa entrega de louvor, de adoração, fazer o nosso melhor, obedecer a tua palavra e sermos guiados, dirigidos pelo teu Espírito Santo. Quantas pessoas, Senhor, talvez estão vivendo dias difíceis, mas não têm praticado esses elementos nas suas vidas. Mas nesta manhã, nós ouvimos dizer que assim a igreja primitiva vivia, e assim também nós queremos viver. Que não só nesses próximos dias, que vamos entrar em dezembro, mas o ano de 2022, que possamos começar diferente. A partir de hoje, não espere não, meu irmão, chegar 2022. A partir de hoje, decida, se posicione, coloque essa intenção no teu coração. Eu vou ler a palavra, eu vou jejuar, eu vou adorar, vou fazer o meu melhor a Deus. Eu vou ser guiado pelo Espírito Santo. E Deus vai dirigir a tua vida. Deus vai conduzir você. E você terá mais clareza. Você terá mais visão, revelação do Senhor sobre a tua vida. Muito obrigado, Deus, por esse momento da tua palavra. Continua conosco nesse momento também da ceia do Senhor. Que seja um momento de reflexão por aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos compartilhar a ceia do Senhor. Queria convidar você que é batizado, que você está em comunhão com Deus, você que quer ser e é dirigido pelo Espírito Santo, que você fique de pé, tá bom? E recebendo esse kit do pão e do suco, você pode ir se assentando, estando aí em adoração a Deus, tá bom? Vamos adorar a Deus.
palavra de Deus em 1 Coríntios, como de costume, se refere à ceia do Senhor, a partir do verso 23, que diz assim: Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A ceia do Senhor, ela tem um propósito. Ela tem uma finalidade. Lembrar da morte de Jesus, a gente jamais pode esquecer. Como nós falamos de confessar os nossos pecados, a gente não pode se esquecer disso. Não podemos estar na presença de Deus de qualquer maneira. E a ceia também nos leva a isso, a relembrar desse ato tão importante que Jesus fez um dia por nós. Mesmo pecadores, nós não merecíamos ir para o céu. Eu não merecia, você não merecia o perdão de Deus, mas sem merecer, Ele nos deu. E Ele nos ama incondicionalmente, né? Então a ceia do Senhor, ele tem esse propósito de lembrar desse ato de Jesus que é tão importante para a igreja, que é tão importante para nós. Lembrar que Ele morreu, Ele subiu aos céus, mas Jesus um dia vai voltar. Ele não se esqueceu de nós. Ele não se esqueceu da sua igreja. Ele não se esqueceu de você. Então é por isso que a gente não pode se esquecer do Senhor através da ceia. Então vamos consagrar esses elementos com o pastor Ricardo em oração. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, conforme foi falado. Deus, que o Senhor examine nosso coração, tenha misericórdia de nós, e nós confiamos, Pai, que o Senhor, ó Deus, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós possamos nos lembrar a cada dia do sacrifício, Deus, que o Senhor fez na cruz, Pai, em nosso favor, para nos dar nova vida, Deus, em comunhão com o Senhor, Deus. Que a cada dia possamos viver, nos dedicar, ó Deus, e realmente mostrarmos a todo mundo, Deus, a salvação em Cristo Jesus. Por isso abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa comunhão uns com os outros e fortalece a nossa comunhão que cada um tem com o Senhor. Nós te louvamos por esse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em memória de Jesus, vamos comer do pão. Da mesma forma, em memória de Jesus, vamos tomar todos do cálice. Nós vamos encerrar o culto, mas nós vamos ser despedidos através de uma oração, e a equipe de louvor vai adorar ao Senhor com essa canção tão bonita. E eu me lembrei de um versículo lá de Apocalipse, capítulo 11, verso 16, que diz assim: Os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Amém, meus irmãos? Aqui fala da adoração na eternidade. Por isso que a adoração aqui é tão importante. Uma das coisas que não vão acabar lá no céu é a adoração. Muita coisa que a gente faz aqui, um dia vai acabar. Mas uma das coisas que vão continuar é a adoração. Por isso que é importante nós sermos verdadeiros adoradores. Começar aqui e por toda a eternidade. Amém, meus irmãos? Você tenha um ótimo domingo. E antes de orar, eu queria fazer menção. Eu vou falar hoje, de manhã e à noite também, porque a gente tem vivido assim, realidades diferentes, né? As pessoas que vêm de manhã não são as mesmas da noite, então se faz necessário. Nós tivemos programações ontem muito especiais, né, da terceira idade, passamos o dia inteiro aqui.
depois do encontro de casais, foi um momento muito gostoso também. E durante a semana nós vemos também irmãos, né, que se dedicam na igreja. Hoje nós olhamos alguns enfeites de Natal, né, a árvore, né, os pisca, que é tão legal, né, esse período. Eu gosto, não sei você, mas me encanta muito. E a mesa também, que é preparada com muito carinho, né, esses kits que a gente serve na hora da ceia, um arranjo, um enfeite. Os irmãos que estão nas dependências da igreja, a equipe de louvor, os voluntários, são pessoas, entenda bem, todos são especiais, mas cada um se dedica, né? A gente sabe que pessoas estão aqui às vezes o dia inteiro, vem na sexta-feira de manhã, sai só à noite, abre mão do seu lar, da sua casa. Então, a nossa gratidão, será que a gente podia aplaudir a Jesus por causa dessas vidas que se dedicam tanto, né, em fazer a obra de Deus? Porque não é fácil, irmãos, né? Então, a gente não cita nomes para não esquecer de um, né? Mas você que tem servido a Deus, nos ajudado, todo mundo é importante. Mas obrigado pela vida de todos vocês que nos ajudam a servir ao Senhor, tá bom? Erga suas mãos nos céus. Obrigado, Deus, por essa manhã. Nós te louvamos e te adoramos por tudo aquilo que o Senhor fez e faz em nossas vidas. Obrigado por esse culto tão maravilhoso que o Senhor nos deu esta oportunidade nesse dia, porque não sabemos se teremos amanhã, mas hoje o Senhor nos deu a oportunidade de pensar na Tua Palavra, de receber a Tua Palavra, de adorar ao Senhor e de participar da ceia, de lembrar daquilo que Jesus um dia fez por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor jamais se esqueceu e jamais vai se esquecer de nós. Estamos aguardando, Senhor, o Senhor nos buscar, o Senhor nos levar para a eternidade, continuar te louvando, te adorando para todos sempre. Obrigado, Deus, pela tua igreja. Abençoa cada um que está aqui, cada família representada. Que nós tenhamos um domingo abençoado pelo Senhor. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. O povo de Deus diz amém. Aplauda ao Senhor. Uma ótima semana. Nos vemos no próximo domingo. Deus abençoe. Vai com Deus. É o Senhor Deus poderoso.